Então, na Parashá de hoje, no capítulo 41 de Bereshit, capítulo 41 de Bereshit, nós vamos ler aqui esse primeiro parágrafo. Você que leu essa Parashá, você entende o que nós vamos estudar hoje. Você que não leu, você vai acompanhando, mas muita gente já conhece de qualquer jeito essa história. Vamos ler aqui. Vou achar aqui uma pessoa. Pronto. Diz assim: ao fim de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé ao lado do rio Nilo, e subiram do rio 7 vacas, lustrosas e gordas, e elas começaram a pastar por entre a relva do pântano. Depois delas, subiram do rio outras 7 vacas, feias e muito magras, e elas estavam juntas das outras vacas, na margem do rio. Então as vacas feias e muito magras devoraram as 7 vacas lustrosas e gordas. Nesse momento o faraó despertou, e mais tarde ele voltou a dormir e sonhou pela segunda vez. 7 espigas de grãos, cheios e maduras, cresciam de um único talo. Depois delas 7 espigas, miúdas e castigadas pelo vento oriental, brotaram. E as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e maduras. Então o faraó despertou e se deu conta de que era um sonho. Então a Parashá de hoje se chama em hebraico Miketz, que seria traduzido como ao fim. Ao fim de quê? Historicamente, ou seja, no contexto aqui, você que acompanha as Parashiot, lá no capítulo 40, mostra o momento onde Yosef ele vai para a prisão, depois de ter sido acusado pela mulher de Potifar, e a Potifar manda ele para a prisão. E ele passa um tempo na qual o próprio Eterno o abençoa naquele lugar, e posteriormente aparece o padeiro e o copeiro, que são presos, e eles, cada um tem sonhos individuais, e Yosef ele interpreta o sonho dos dois. Consequentemente, Yosef ele pede para o copeiro, que é novamente integrado à corte de Faraó, para que ele não se esqueça dele. Porém, se passam ali 2 anos, no qual esse homem esquece ou seja, não intercede a favor de Yosef, e aí, ao fim desses 2 anos, o faraó tem um sonho. E esse sonho, como a gente já conhece a história, esse sonho ele fala dos 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez, de total escassez, coisa que nunca eles tinham vivido antes. E depois disso aparece o próprio copeiro, que intercede de fato por Yosef ao faraó, fala a respeito dele depois que o faraó tenta achar interpretações no meio dos magos, daqueles que cultuavam outros deuses, e não acha uma interpretação que confirme em seu coração aquilo que deve acontecer. Eles chamam Yosef, e Yosef dá aqui, se você ler o texto do capítulo 41, você vai ver que as respostas de Yosef, elas são sempre respostas declarando a sua fé em Deus. Ou seja, ele já diz que não é ele que interpreta, mas é o seu Deus que concederá ao faraó uma resposta. Depois, ele, quando interpreta o sonho, no versículo 25, Yosef diz que Deus avisou ao faraó
o que ele irá fazer. Logo depois, no versículo 28, no final, Yosef fala: Deus mostrou ao faraó o que ele irá fazer. E no versículo 32, Yosef diz novamente, porque a questão já foi fixada por Deus e Deus o fará acontecer em breve. É interessante ver que Yosef, depois de passar por todas aquelas tribulações, passar por aqueles momentos na qual ele é vendido pelos irmãos, depois vira um escravo de Potifar, após isso ele é lançado na prisão injustamente, passa aqueles 2 anos, é esquecido por todos, mas quando ele chega à frente do faraó, a sua resposta, as suas palavras são cheias da presença de Deus. E ele declara isso abertamente, sem medo do que as pessoas vão falar dele, do que elas vão pensar dele. E quando ele faz isso na presença de todos, interpreta o sonho, ou seja, o Eterno dá a ele a interpretação, você vê que o faraó ele recebe em seu coração a confirmação de que o que Yosef disse é verdade. E você vai ver quais são aqui no versículo 37, ou seja, 38, diz: o faraó disse aos seus oficiais: como poderemos encontrar alguém semelhante a ele? O Espírito de Deus habita nele. Veja só, aqui não é mais Yosef que fala de Deus, mas é o próprio faraó que reconhece o Deus de Yosef. Logo no próximo versículo diz: então o faraó disse a Yosef: pelo fato de Deus ter mostrado a você tudo isto, não há ninguém com tanto discernimento e sabedoria quanto você. Então o próprio faraó ele reconhece, através de Yosef, das suas palavras, que Deus, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, o Deus de Yosef, esse Deus é de fato o Deus verdadeiro, que não só interpreta sonhos, mas também envia o seu Salvador para trazer não só a interpretação, mas também a salvação para todos no Egito e fora do Egito. Tanto que depois disso o faraó coloca Yosef, ele reergue Yosef aqui no versículo 40, ele diz: só quando eu reger do meu trono serei maior que você. Ou seja, que Yosef ele é superior a todos, exceto ao próprio faraó. E aí ele dá ao Yosef, no versículo 45, um nome. O faraó passou a chamar Yosef com o nome de Tzafnat Paneah. E deu-lhe como mulher Osnata, filha de Potifera, sacerdote de On. Então Yosef viajou por toda a terra do Egito. Veja aqui, Yosef, ele, ao fim de seus anos de angústia, que foram em total ali de 13 anos, porque Yosef é vendido com 17, e no versículo seguinte você vai ver, no versículo 46, Yosef tinha quantos anos? 30 anos. 13 anos vivendo como escravo, vivendo no meio de injustiças, vivendo na prisão, 13 anos passando por tudo isso, e aí ele chega ao fim desse período de muitas lutas. E aí começa um novo período na vida dele, que é no qual ele se torna o governador do Egito. Quando Yeshua começa o seu ministério, ele começa com quantos anos? Se você ler comigo lá Números Bamidbar, capítulo 4,
nós vamos entender a idade na qual Yeshua aparece para começar o seu ministério como Salvador. Ele, que nós vimos semana passada, é o Mashiach ben Yosef, é o Messias, filho de Yosef, literalmente, e também pela interpretação do judaísmo da época de Yeshua. Eles esperavam o Messias, esse Messias filho de Yosef, esse que viria como o servo sofredor que Isaías mesmo fala. Mas ele tem que começar com uma idade específica. Ele poderia muito bem ter começado com 18, com 20, até mesmo com 12 anos, quando ele chegou em Jerusalém, e ali ele começou a discutir com os rabinos, com os religiosos a respeito da Torá, e eles ficaram admirados com a sabedoria daquela criança. Lembra? Mas Yeshua tinha que passar também por um período de preparação, ou seja, a própria Brit Hadashah fala que Yeshua ele mesmo aprendeu a viver aqui na terra como homem. E no capítulo 4 de Números, nós vamos ver aqui a respeito dos levitas. Leia comigo aqui no versículo 1. Adonai disse a Moshe e a Aharon: façam um censo dos descendentes de Kehat, que estão dentre os descendentes de Levi, de acordo com seus clãs e famílias, todos entre os 30 e os 50 anos de idade. Eles integrarão aos grupos que trabalharão na tenda do encontro. Se você continuar lendo esse capítulo aqui, o Eterno começa a fazer divisões na própria tribo de Levi, e ordena que a partir dos 30 anos, o levita começa com o seu serviço dentro do tabernáculo. A partir dos 30 anos. Então não é por acaso que Yeshua aparece e é batizado, é imergido por Yohanan, por João Batista, com 30 anos. Porque é a partir dali que ele começa o seu serviço público. Antes disso ele é preparado para tal serviço. E voltando lá para Gênesis, Bereshit 41, você vê que ele recebe de fato, Yosef recebe de fato um nome do próprio faraó. E assim ele é reconhecido pelo povo do Egito e também por todas as outras nações que vêm após os anos de fartura comprar no Egito mantimento, ou seja, trigo, comida, pão. E no versículo 53, vamos ler juntos, diz 41, 53. Os 7 anos de fartura na terra do Egito chegaram ao fim. Miquetes, eles chegaram ao fim. E os 7 anos de fome tiveram início, ou seja, assim como na vida de Yosef, houve um fim daquele período de sofrimento e um recomeço como governante do povo do Egito e também reconhecido por todas as outras nações. Houve aqui também essa divisão entre um fim e aí um outro início. Continuando. Como Yosef tinha dito, houve fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia alimento. Quando a terra do Egito começou a sentir fome, as pessoas clamaram a Faraó por alimento, e o Faraó disse a todos os egípcios: dirijam-se a quem? Não é a Tzafnat Paner. Ele diz: dirijam-se a Yosef e façam o que ele ordenar a vocês. A fome estava sobre toda a terra, mas então Yosef abriu os depósitos e vendeu alimentos aos egípcios, pois a fome era severa na terra do Egito, e além disso, pessoas de todos os países chegavam ao Egito a quem? A Yosef, para comprar grãos, pois a fome era severa em toda a terra.
Então, em toda a história da humanidade, houve períodos na qual terminou uma coisa e depois começou outra. Há sempre períodos específicos da qual o Eterno ele tem trabalhado em toda a humanidade, principalmente na vida do povo de Israel. Porque o propósito de Deus, ele age através do povo de Israel. E quando Yeshua aparece com 30 anos, o propósito de Deus foi e é hoje ainda trazer a salvação através de Yeshua para o povo de Israel, primeiramente, e depois para todas as nações, para todos os povos. Isso nos leva a entender que Yosef era esse símbolo do próprio Messias. E que nesse momento aqui, na qual as pessoas se achegam ao faraó, ao Deus deles, o próprio faraó, ele indica que só Yosef tem como dar a eles os grãos, ou seja, o alimento. Certo? Você entendeu isso? Houve períodos na história da humanidade na qual pareceu que houve um fim e um início. Um deles é após a morte de Yeshua, quando os discípulos de Yeshua são perseguidos. Parece que ali o negócio estava terrível, porque muitos foram mortos por causa do nome de Yeshua. Mas aí houve um fim após o erguimento, ou seja, o começo da Igreja Católica, ou seja, do cristianismo. O cristianismo aparece nos anos 340 e ali começa, vamos dizer, um novo início, na qual os próprios cristãos têm mais direitos, mais paz. Houve, depois disso, um período muito negro na história da humanidade também, onde os próprios cristãos se tornaram os que perseguiam os outros, que não criam como eles. E assim, houve esse período escuro na história da humanidade. Lá para 1500, 1600 aparecem quem? Começa a aparecer os reformadores, né? Eles começam a ensinar, ou seja, querer mostrar para o povo que eles também têm o desejo, ou seja, eles têm também a possibilidade de ter uma Bíblia na mão e também aprender do próprio Deus diretamente. Só que eles começam uma coisa, mas não terminam por completo. E por isso, se você estudar um pouco da história no Brasil e também aqui na Europa, dos últimos 100 anos, que houve, de fato, um momento da qual a palavra de Deus foi espalhada pelo mundo inteiro. Muitos missionários foram enviados para várias partes desse mundo para levar a Bíblia, para levar a palavra de Deus, para levar o grão, o pão para as pessoas. Esse período foi um período no qual o próprio Deus, acredito eu, preparou a humanidade para receber e para aceitar a sua palavra. E ao mesmo tempo, muitas nações, se você ver, elas têm como constituição a própria Bíblia como base. Não só no Brasil, nos Estados Unidos, como a própria Suíça, quando foi fundada, ela foi fundada na fé baseada na Bíblia e no cristianismo. Então, há muita coisa boa que veio, que apareceu, que o Eterno usou para abençoar muitas e muitas vidas no mundo inteiro. Assim como Yosef foi um homem que abençoou várias nações que vinham até ele, assim, da mesma forma, o cristianismo de fato trouxe muitas coisas boas. Porém, nós sabemos também que ele deturpou muitas coisas também. E se isso se tornou muita tradição, se tornou tradições do próprio cristianismo que não tem até os dias de hoje nenhuma base
bíblica. Não só como as festas, mas todos os rituais feitos dentro de igrejas católicas são totalmente antibíblicos e demonstram para as pessoas uma religiosidade, assim como há também no próprio judaísmo uma religiosidade que é simplesmente para mostrar para as pessoas que eles são religiosos ou que eles são, entre aspas, filhos de Deus. E aqui o próprio faraó diz: dirijam-se a Yosef. E nós devemos entender que Yosef, ele é filho de Jacó. Ele aprendeu com Jacó a própria Torá e ele viveu ela em sua vida. Ele, como um símbolo do próprio Messias, ele demonstra isso. Nós vimos na última paraxá, quando aquela mulher de Potifar, ela tenta levar Yosef para a cama. O que é que Yosef fala? Eu não vou pecar contra o meu Deus e nem contra o meu Senhor. Ele demonstra ali que ele, as mesmas palavras de Yeshua quando fala qual é o resumo, ou seja, qual é o principal mandamento. Yeshua fala: amar ao Eterno todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, e amar o seu próximo como a si mesmo. E Yosef, ele demonstra isso também nesse exato momento e declara o próprio resumo da Torá. E quando nós somos dirigidos a Yosef, nós precisamos abra comigo lá, em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ver na vida de Yeshua o que Paulo fala, que ele é Yeshua não é só o caminho para Deus, mas ele é aquele que interpreta para você e para mim a sua própria palavra. É Yeshua que nos dá a direção de todas as coisas. Assim como Yosef, quando visitado pelas pessoas, e as pessoas vinham até ele para comprar mantimento, e Yosef era o único capaz que tinha a autoridade de dar às pessoas o mantimento. E Yeshua é o único capaz de dar a mim um verdadeiro mantimento, o verdadeiro pão que desce do céu. Ele mesmo disse isso, que ele é o pão que desce dos céus, e aquele que comer da sua carne, esse não morrerá. Esse terá a vida eterna. E Paulo, ele fala aqui, explica para nós no capítulo 15 de 1 Coríntios o seguinte: no versículo 22. Em conexão com a morte de Adão, todos morrem. Então, em conexão com o Messias, todos serão vivificados. No entanto, cada um em sua ordem. O Messias é as primícias, a seguir os que pertencem ao Messias, no tempo de sua vinda, certo? A ressurreição, ou seja, a transformação de nossos corpos acontecerá na sua vinda. Então, na culminação, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter dado fim a todo o governo, ou seja, haverá um fim. Mas esse fim não será definitivo, esse fim será um fim de um período, e ali começará um outro período, que nós cremos que é o milênio. Então, ter dado fim a todo governo, sim, a toda autoridade e poder, porque ele deve governar até colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser vencido será a morte, pois ele porá todas as coisas em sujeição debaixo de seus pés. Mas ao dizer que todas as coisas lhe foram sujeitas, é óbvio que a palavra não inclui Deus, o seu Pai.
pois é ele quem sujeita todas as coisas ao Messias, ou seja, é o Pai que sujeita a Yeshua todas as coisas. Quando todas as coisas tiverem sido sujeitas ao Filho, ele mesmo se sujeitará a Deus, que tudo lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O objetivo é ir até Yeshua. O próprio faraó, ele disse, dirijam-se a Yosef. O Pai, Deus Pai, ele disse, ouçam o meu filho amado. Você quer vida? Você quer a salvação? Então ouça ele. Não é? Na última paraxá nós vimos a respeito de Yaakov amar a Yosef mais do que aos outros irmãos. Ele amava mais do que os outros irmãos. Alguns dizem que isso foi errado da parte de Yaakov, mas tudo que está na Bíblia, tudo que está na Torá tem um significado específico. E o Pai, ele amou, ele ama Yeshua mais do que aos outros irmãos, e por isso ele deu a Yeshua todas as coisas. E isso nos leva a entender, nós que cremos e aqueles que ainda precisam crer, que só através desse Yosef, desse Mashiach ben Yosef, desse Messias, filho de Yosef, só através dele você vai, de fato, receber a revelação do Deus de Israel. Não é através de, só para mim não falar o nome errado, Tzafnat Paner. Não é através de Tzafnat Paner. Não é através de uma ilusão. Não é através de uma religião criada. Não é através de uma teologia que vai contra o povo de Israel, que vai contra o caminho que Deus estabeleceu. Mas é através de Yosef, do filho de Israel. É através desse que vem como Messias do povo de Israel, primeiramente, como Paulo fala lá em Romanos, capítulo 9 ao capítulo 11, só você ler, que ele veio primeiramente para os judeus, mas por causa desse momento do qual o povo de Israel ainda não crê por completo, ou seja, a maioria do povo de Israel ainda não crê no Messias, ainda não reconheceu Yosef, porque é isso que essa paraxá nos ensina, nos mostra, que quando Yosef, ou seja, quando os filhos de Jacó, os 10, vão para o Egito e se encontram com Yosef, eles não o reconhecem. Vamos abrir comigo lá em Colossenses, agora. No capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Vamos continuar vendo o que Paulo nos ensina a respeito de Yosef, a respeito do Messias de Israel. Capítulo 1, versículo 14. Por meio do seu Filho, nós temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Abra comigo rapidinho, lá em Romanos, deixa o dedo lá em Colossenses. Romanos capítulo 6, no versículo 16, diz assim: vocês não sabem que se apresentarem a si mesmos como escravos obedientes a alguém, então tornam-se escravos daquele a quem obedecem, quer do pecado que conduz à morte, quer da obediência que conduz à justificação? Pela graça de Deus, vocês que eram escravos do pecado obedeceram de coração ao padrão de ensino que lhes foi transmitido. E depois de terem sido libertados do pecado, tornaram-se escravos da justiça.
Veja que Paulo ele usa uma linguagem muito simples. Se você segue alguém, se você segue uma ideologia, você se torna escravo daquela ideia. Mas se você segue a ideia de Deus, vamos dizer assim, ao caminho de Deus, a Yeshua, você vai se tornar um escravo de Yeshua, um escravo de Deus. Da mesma forma que vocês costumavam oferecer seus vários membros como escravos à impureza e à desordem, que conduz a mais desordem, ofereçam agora seus membros como escravos à justiça, que conduz ao processo de tornar santo, separar para Deus. Veja aqui, ele fala, ele é muito claro quando ele diz que antes, ou talvez agora ainda, você está seguindo uma ideia, uma ideologia, uma teologia que te deixa escravo do pecado. E ser escravo do pecado nos leva a praticar o quê? Mais pecados. Mas quando você busca a justiça, quando você busca seguir o Messias de Israel, você vai se tornando santo como ele é santo de fato. Continuando. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Mas que benefício obtiveram das coisas de que vocês se envergonham agora? O resultado final delas era a morte, porque o salário do pecado é a morte. Contudo agora, libertados do pecado e escravizados para Deus, vocês recebem o quê? O benefício, que consiste em serem feitos santos, separados para Deus e com o resultado final da vida eterna. O objetivo de Deus, para mim, para você, é você se tornar cada vez mais santo, mas não será através de... Deixa eu ler lá antes que eu fale o nome. Safinat Paneah. Não é através dele, mas é através de Yosef. É através somente de Yosef que nós nos tornamos escravos de Deus e, consequentemente, santos como ele é santo. Voltando lá para Colossenses, agora nós entendemos que nós temos a redenção pelo fato de termos deixado a vida de pecado e agora nós estamos buscando viver na justiça. No versículo 15 diz: Ele, Yeshua, é a imagem visível do Deus invisível. Tem vários textos que comprovam isso. Ou seja, até mesmo quando o Eterno ele criou o homem, ele disse: vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Qual é essa imagem de Deus? Está aqui escrito. Ele, Yeshua, é a imagem do Deus invisível. Nós somos a imagem de quem? De Yeshua. Porém, se nós permanecermos no pecado, no erro, na ignorância, na falta de coragem, no medo de nos dirigirmos a Yosef, se nós fizermos isso, nós ocorreremos ao maior erro que alguém pode cometer nesta vida, que muitos já cometeram, que é receber no final o salário do pecado, que é a morte. Mas ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é supremo sobre toda a criação, porque em conexão com ele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, senhorios, governantes ou autoridades. Todos foram criados por meio dele e para ele. Ele existe ante todas as coisas e sustém conjuntamente todas as coisas. Quem é esse? Yeshua. Nós lemos que Yosef ele interpretou os sonhos de Faraó, de um homem ímpio.
Yeshua, ele veio para interpretar, para mostrar a verdadeira essência da palavra de Deus. Ele não veio para acabar com a palavra de Deus ou apagar alguma parte dela. Ele veio confirmá-la. Ele veio para trazê-la à perfeição e ao mesmo tempo demonstrar a você, dar a você o padrão verdadeiro. O padrão de Deus, que é nós nos tornarmos santos. Significa que nós nos tornamos santos quando nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Yeshua. Continuando aqui em Colossenses. Ele também é o cabeça do corpo, a congregação messiânica aqui na nossa tradução. O princípio, o primogênito dentre os irmãos, para ter o primeiro lugar em tudo, pois foi do agrado de Deus ter todo o seu ser vivo no Filho. Veja só. Foi do agrado do Pai preencher Yeshua com tudo que o Pai é. Por isso que Yeshua, ele fala claramente para nós que aquele que olhar para ele, ele vê o Pai. Aquele que olhar para ele vai ver o quê? A ressurreição, a vida. Ele vai ver a vida eterna. Só através de Yeshua, porque tudo foi dado para ele. Versículo 20. E por meio dele, reconciliar consigo todas as coisas, quer na terra, quer no céu, estabelecendo a paz por meio dele, tendo o Filho derramado seu sangue ao ser executado em uma estaca. Yeshua, na nossa história da Parashá, Yosef, ele teve que passar por um grave sofrimento. E ele deu o seu sangue com um preço para pagar. Yosef pagou o seu preço não só na prisão, mas pelo fato de ele ter sido vendido pelos irmãos, não ter sido aceito pelos próprios irmãos como aquele que deveria governar sobre eles. Alguns dizem que Yosef era um pouco arrogante no início, por isso que ele declarava seus sonhos, tipo querendo se mostrar, querendo mais glória para ele, porque ele já era o amado do seu pai. Para que ele iria implicar ainda mais com seus irmãos? Porém, eu discordo, que eu vejo que Yosef, ele sabia em seu coração, ele tinha em seu coração a certeza que Deus o ergueria em algum momento. Mas não para ser melhor, ou seja, para se gloriar, simplesmente, mas para trazer salvação para a sua família. Porque só através de Yosef, que estava já no Egito, que toda a casa de Israel foi salva. Só através dele. Ele teve que passar por aquele período de tribulação, 13 anos sofrendo, longe de sua casa, longe de sua terra, longe de seu pai. 13 anos sofrendo. E nós vemos que Yeshua, passando aqui na terra, possivelmente 33 anos, longe de sua pátria celestial, longe do seu pai. Claro que ele tinha dentro de si sempre essa certeza, esse espírito que o envolvia, que o fazia seguir a Torá com perfeição. Mas ele habitou entre nós como homem, como carne. Ele se tornou o segundo Adão aos nossos olhos. Ele se tornou o nosso sacerdote. Ele sabe muito bem o que é ser um ser humano. Ele sabe quais são as nossas fraquezas. Ele sabe quais são as nossas tristezas, as nossas angústias.
Ele sabe pelo que nós passamos aqui nesta terra. E por isso ele se tornou o perfeito sacerdote. Com 30 anos, como nós já vimos lá, ele foi levantado para cumprir o seu propósito como sacerdote, como sumo sacerdote. E aqui, Paulo ele nos explica a respeito dessa missão de Yeshua de nos reconciliar com Deus. Mas ao mesmo tempo, ele mostra aqui nesse texto que Yeshua, só ele pode te dar a verdadeira interpretação da sua Torá. Só Yosef, só Yeshua pode dar a todos nós a verdadeira interpretação da Torá. Vamos continuar lendo aqui Colossenses capítulo 1. Versículo 21. Em outras palavras, vocês estavam separados de Deus e mantinham uma atitude hostil para com Ele por causa de suas ações ímpias. Nós éramos inimigos de Deus. Ele agora, Yeshua, os reconciliou pelo corpo físico de seu Filho, mediante a morte, para apresentá-los diante de si mesmos, o quê? Santos, sem defeito e irrepreensíveis. Desde que continuem confiando, aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Alicerçados e firmes, sem se deixarem afastar da esperança oferecidas pelas boas novas que ouviram. Que boas novas são essas? Resumindo, pela história, nós sabemos que na época de Yeshua só havia a Torá, os 5 livros de Moisés, os profetas, os salmos, as histórias dos juízes, dos reis de Israel. Era isso que tinham. Não havia a compilação como nós temos hoje da Brit Hadashah do Novo Testamento. Não havia. Então as boas novas entregas por Yeshua e posteriormente entregas pelos apóstolos e por todos enviados, por todos que foram discípulos de Yeshua, essas boas novas é a reconciliação do homem para com Deus. Yeshua é o Cordeiro de Pêssar. Através dele o homem tem o perdão de seus pecados, mas aí não para a história. Através dele nós temos um fim. Através dessa reconciliação há um fim. Um fim de viver debaixo do pecado. Um fim de viver longe de Deus. Um fim que não nos traz boas lembranças. Porque nós pecamos de diversas maneiras, de uma maneira, como Paulo fala, hostil, contra a santidade de Deus. Nós vivíamos debaixo de maldições após maldições. Só que através dessa reconciliação houve um fim. Através da estaca de Yeshua houve um fim. Mas não terminou aí. A partir desse momento houve um novo início, um novo começo. E esse começo, ele foi entregue através dessas boas novas, de que Yeshua morreu pelo homem, o Messias morreu, e ele chama todos a seguirem, a irem após ele, para que através dele eles recebam a verdadeira interpretação da Torá e vivam de acordo. Porque só aquele que perseverar até o fim, só aquele que seguir o Messias até o fim, independente de tribulação, de perseguição, de lutas, independente do que os outros vão falar, independente do que a ideia da maioria diz, aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo.
mas sempre com a ajuda do Deus eterno. Porque Ele nos prometeu, Yeshua nos prometeu que Ele viria através do Consolador, através do seu Espírito e habitaria dentro do homem que confia nele, que se arrependeu dos seus erros, que não quer mais viver no pecado, que não quer mais fazer parte deste mundo corrupto e que se vira contra Deus e faz de tudo para corromper a palavra de Deus. Ele quer que nós venhamos primeiramente nos arrepender de fato e de verdade e demonstrar o nosso fruto de arrependimento e consequentemente haverá um novo início, o início na qual nós todos vamos trazer frutos dignos diante do Eterno, na qual nós vamos mostrar através de nossas boas obras que foram preparadas de antemão para que nós andássemos nelas. Através dessas boas obras nós daremos glórias a Deus. E essas boas obras, ela é baseada na obediência. Na obediência de um escravo fiel. Gostaria que você continuasse lendo comigo aqui. Essas boas novas têm sido anunciadas a toda a criação debaixo do céu. E eu, Shaul, tornei-me servo delas. Alegro-me nos sofrimentos atuais por causa de vocês. Completo em minha carne o que falta às aflições do Messias a favor de seu corpo, a comunidade messiânica. Versículo 25. Tornei-me servo das boas novas, porque Deus me concedeu este trabalho para o benefício de vocês. O que é que Paulo se tornou? Um servo. Um servo. Mas um servo de quem? Das boas novas de Deus. Da reconciliação. Daquele que trouxe essa reconciliação. E aí ele continua dizendo: o trabalho é tornar plenamente conhecida a mensagem de Deus e o segredo oculto por gerações e eras, mas que agora foi esclarecida a quem? A seu povo. Que povo é esse? Povo da igreja? Povo do Brasil? Povo da Suíça? Que povo é esse? A quem Yosef pertencia? De quem ele era filho? De quem? De Jacó, de Israel, filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó. Não há outro povo que Paulo está se referindo aqui. Ele está se referindo ao povo, a seu povo, primeiramente. Separados para si mesmos. A ele, Deus que quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste segredo, ele é o Messias em união com vocês. Nisso reside a esperança da glória. Nós, de nossa parte, o proclamamos. Não só proclamamos, mas advertimos, confrontamos e ensinamos cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todos como tendo alcançado o objetivo, em união com o Messias. Por isso eu trabalho, esforçando-me com toda a energia que atua em mim com poder. Isso é fantástico isso aqui. Porque, infelizmente, nós temos que ser honestos. Nós que temos falado das boas novas, nós temos falado muitas vezes no passado, e acredito ainda temos muitas ideias mal formadas dentro de nós. Nós temos dado às pessoas umas boas novas incompletas. Veja que Paulo ele diz que ele proclama essas boas novas. Mas ele não só proclama, ele não só explica que Yeshua morreu por eles ou por nós, mas ele adverte, ele corrige,
Se ele vê um irmão fazendo algo errado, cometendo erros e após erros, talvez ainda no lamaçal do pecado, Paulo ele era firme em advertir esse tal. Confrontamos. A gente confronta não a pessoa em si, mas nós confrontamos o erro que a pessoa está cometendo. Porque só assim seremos corrigidos. O meu filho, quando comete um erro, eu tenho que falar com ele para que ele entenda que ele cometeu um erro. Tenho que falar a respeito daquele erro com ele. Eu tenho que explicar para ele que o Eterno, primeiramente, não se agrada daquele erro. E, consequentemente, ele desonra, de certa forma, a minha pessoa, a minha esposa. Quando você erra e você se diz filho de Israel, e você se diz filho de Deus, você não está somente desonrando com o seu ato a Deus, mas você está desonrando o seu povo, que foi separado para viver em santidade. Eu comentei já várias vezes com vocês a respeito daquela história de Acã, quando Yehoshua manda 3.000 homens para Ai, e ali eles perdem a batalha. E o motivo foi que Acã, em sua casa, um homem cometeu o delito de transgredir contra a ordem direta de Deus. E esse homem teve que ser morto e todas as suas coisas queimadas. Tinha que virar pó. Virar pó. E só após isso o povo de Israel obteve a vitória sobre Ai. Isso para mim é uma lição de que, assim como o povo de Israel, você vai para Israel, você vai ouvir isso, você vai ver isso. O povo de Israel é responsável um pelo outro. Não adianta um somente ou dois estarem ali praticando os mandamentos do Eterno, vivendo os mandamentos, se os outros não se esforçarem. Se os outros deixarem a cargo dos outros fazerem por eles. Muitas pessoas, infelizmente, têm a mentalidade, até mesmo no cristianismo, isso é muito forte também no judaísmo, que o rabino ou o pastor, ele vai orar por mim e vai me cobrir com oração. Não, ele ali tem a resposta. Mas não se esforça por si mesmo em ir, em se direcionar a Yosef, em ir até Yeshua e aprender com ele diretamente. Dependem de super-homens. Ouviu falar? As pessoas que dependem do pastor, do rabino, ou de qualquer outro padre, seja o que for, de qualquer religião. As pessoas dependem de um papa, de um homem da Igreja Católica. E se não houver um papa, a Igreja Católica acaba. Mas não é assim conosco. Yeshua disse que ele é o rabi, ele é o rabino. E entre nós não deve haver isso. Entre nós deve haver apoio, irmandade, ajuda, sinceridade, ter compreensão um pelo outro. Isso é demonstrar amor um pelo outro. Entre nós não há competição. Entre nós há igualdade, mas aquele que está mais forte ajuda o mais fraco. E as boas novas de Yeshua, elas devem ser proclamadas, não só entre nós, mas também entre os nossos familiares. E nós temos que estar dispostos, sim, de com amor, e como Paulo mesmo diz, com toda a sabedoria, para que apresentemos todos como tendo alcançado o objetivo.
Nós precisamos de sabedoria do alto para falar com as pessoas a respeito da nossa fé, a respeito da nossa confiança em Yeshua. E para isso, você só vai ter uma fé, uma confiança estável, firme, forte, quando você ir até Yosef, até Yeshua, e dele receber o mantimento direto. Nós temos que aprender com outros, sim. Você aprende aqui, você aprende através de um vídeo de alguém que realmente prega, que fala a respeito de Yeshua como ele é, o Messias de Israel. Você aprende, mas tudo aquilo que você ouve só vai de fato ter vida dentro de você quando você começar a praticar a sua fé. Porque senão, como o Tiago mesmo disse, Jacob, a fé sem obras é morta. Me mostra aí a sua fé sem obras, e eu mostrarei as minhas obras baseadas na minha fé. E aí vamos ver, e Deus vê tudo isso. Uma história que todos conhecem é a história de Davi contra Golias. Quando Davi chega à frente ali do exército de Israel, ele é o único que questiona quem é esse incircunciso que está aí afrontando o povo de Israel, afrontando o Deus de Israel. Quem é esse? E baseado nessa convicção dele, com uma pedra ele derrota aquele gigante. A história de Hanukkah é semelhante a essa. Um exército de gregos que eram os melhores da época, os mais capacitados, com melhores armas. Um exército enorme. Bastou uma pequena elite de homens cheios de confiança no Deus de Israel, que lutaram em favor da verdadeira fé. Baseado nessa confiança, eles venceram aqueles homens sem nenhum escrúpulo, sem nenhum temor ao Deus de Israel. E baseado nisso, nesse período que estamos agora, entrando no 8º dia de Hanukkah, queremos terminar aqui que o próprio Yeshua, ele sendo a luz do mundo, ele espera que nós também sejamos essa luz, para iluminar por onde quer que ele nos envie, por onde quer que nós venhamos estar, com quem seja. Nós temos que estar prontos em tempo e fora de tempo para proclamar a verdade. Muitas vezes nos achamos incapazes de falar disso. Porém, o pouco que Deus já te deu, que você acha dele ter já te dado, esse pouco pode se tornar muito, assim como o pão se multiplica quando Yeshua toca nele. Se você der aquilo que você tem ao Eterno, ele pode multiplicar a sua sabedoria, ele pode dar a você mais convicção, e através disso você ter a ousadia de proclamar as boas novas do Deus de Israel, do Rei de Israel, que é Yeshua. Só através disso nós vamos de fato e de verdade crescer, sermos verdadeiros adoradores. Não é o que dizem por aí que o verdadeiro, ou seja, Yeshua falou que o verdadeiro adorador é aquele que adora ao Pai em espírito e em verdade? Mas as pessoas interpretam que basta você cantar uma música, basta você ir para uma reunião, basta você compartilhar do seu dinheiro, que você vai estar adorando a Deus. Não. Ou é de verdade o tempo todo, ou a sua vida é verdadeira de fato, ou ela é uma mentira.
Yeshua confrontou os homens que falavam que eles eram filhos de Abraão, e foi claro para eles que eles não eram de forma nenhuma, eles eram filhos do inimigo das nossas almas, porque eles viviam na mentira. A vida deles era uma mentira. Eles mostravam uma coisa na frente dos outros, mas por trás e também no oculto eles viviam no pecado. Então não vamos cometer esse mesmo erro. Espero que você saia daqui, reflita e busque entender os passos de Yeshua e praticá-los como são. Não é uma religião que Yeshua veio estabelecer aqui na terra. Ele veio estabelecer o reino de Deus. Ele veio estabelecer a vontade do Pai Eterno em nossos corações. Ele veio escrever a sua Torá em nossos corações. E nós, como servos dessas boas novas, temos que pagar o preço. Temos que estar dispostos a dar nossa vida, e mesmo que doa a inscrição em nosso coração, mesmo que a gente ache muitas vezes duro o que Yeshua explica através da sua Torá, nós temos que ser como Paulo foi, servos dessas boas novas, que obedecem a seu Adon, ao seu Senhor, mesmo que seja duro o que Ele está nos pedindo. Amém? Vamos orar então. Pai Eterno, no nome de Yeshua, nosso Messias, nosso Adon, eu te agradeço porque o Senhor fala conosco, nos exorta, nos corrige. Nós precisamos tanto disso, Senhor, porque nós estamos passando por um período da nossa história e da história da humanidade que tudo está em trevas. Por onde quer que formos, Senhor, as trevas estão presentes. E nós precisamos, urgentemente, Senhor, do seu óleo, do seu azeite, mais do teu ruach, mais do teu espírito, para que venhamos iluminar a sua luz por onde quer que formos. As trevas, elas querem consumir aqueles que estão te buscando, que estão querendo se tornar adoradores, que querem se tornar pessoas que louvam a ti em todo o tempo. Um verdadeiro judeu, um verdadeiro Yehudi. E nós declaramos a nossa insignificância, Senhor. Assim como o Senhor nos criou do pó e para lá voltaremos, assim também, Senhor, nós declaramos diante de Ti que precisamos da Tua magna misericórdia, do Teu grande amor e também da Tua grande e forte justiça, para que nós nos tornemos santos como Tu és santo, para que nós nos tornemos discípulos verdadeiros, para que não venhamos andar na mentira, mas viver a Tua verdade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a seguir os passos de Yosef, a seguir os passos do nosso Messias Yeshua, a fazer a Tua vontade nesta terra, mesmo que o período de dificuldade está constantemente em nossas vidas. Nós cremos que um dia isso chegará ao fim, no dia que o Senhor retornar, Yeshua. E nós clamamos que o Senhor venha logo. Nesse dia, o Senhor nos dará, de fato, um novo início na Tua presença. Um novo início através do milênio. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém? Shabbat Shalom a todos, ou seja, Shavuot Tov.